Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito, quer dizer, o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que significa apostatar da fé? Apostasia da fé. Significa você negar a fé bíblica, a fé de princípios. E a Bíblia fala que isso acontecerá, e já está acontecendo. Muitas igrejas, elas querem ser modernas, elas querem acompanhar a moda, elas querem viver de acordo com o moderno, tanto na forma de pregar, de se vestir e de fazer as reuniões. Se você tem 20, 25 anos, um pouquinho mais, você vai ver o quanto a igreja mudou. Se você é de uma geração de 20, 25 anos atrás, que se converteu, que conheceu a igreja, você vai ver o quanto a igreja mudou, e mudou para pior. A igreja, pelo menos quando eu comecei, ela não tinha nada moderno. Era uma igreja simples, uma igreja onde o pastor era simples, aonde a mensagem era simples e os milagres aconteciam. E o maior deles era a conversão de pessoas. As pessoas entravam nas igrejas e elas sentiam a presença de Deus. Elas ouviam a Deus. E, como resultado, elas mudavam de vida, se convertiam, abandonavam os pecados e trabalhavam para que outros pudessem também ter a mesma chance. Mas de uns anos para cá, se você notar, a igreja mudou muito. A igreja, ela virou um modismo, aonde o pastor, ele se veste como os artistas. As esposas dos pastores, a mesma coisa. A igreja, ela mais parece um circo. Ela sempre tem uma atração. Ora apaga a luz, acende a luz. Sempre tem um atrativo. A igreja de hoje, ela é uma igreja podre, com raríssimas exceções. Poucos são os pastores que mantêm a fé bíblica, a fé de compromisso, a fé de temor, a fé que abandona o pecado. A igreja moderna, a fé da igreja moderna é uma fé moderna mesmo, em todos os aspectos. Tudo que é moderno, a igreja imita. Então, quando a Bíblia fala que muitos apostatarão da fé, isso nós já estamos vendo. A igreja do Senhor Jesus, ela mente, ela engana, ela prostitui, ela se corrompe. Tudo isso é a negação do evangelho bíblico, da fé bíblica. Mas tem gente que gosta, como eu falo sempre aqui nos meus vídeos. Tem gente que gosta desse teatro, deste circo. Você não vê milagres, você vê muita gente. Por quê? Porque o pastor, ele, para atrair as pessoas, ele precisa fazer um teatro. Ele precisa inventar alguma coisa. Porque é isso que as pessoas estão procurando.
As pessoas não estão procurando o temor a Deus. Elas estão procurando as bênçãos de Deus. Porque é isso que os pastores simplesmente oferecem. Então, às vezes, você acha que aquela igreja é de Deus porque tem muita gente, você está enganado. O diabo leva pessoas para a igreja. O diabo leva muita gente para as igrejas. Em especial, as igrejas cujo compromisso são materiais. Tudo que envolve essa igreja está ligado ao dinheiro, à materialidade. Então o diabo, ele deixa as pessoas irem. Eu sou do tempo, talvez você, que as pessoas procuravam a gente dizendo, olha, pastor, eu fiz tudo para vir na igreja. Mas na hora o meu carro quebrou, o ônibus enguiçou, o meu filho ficou doente, o meu marido teve um problema. Pastor, na hora que eu ia vir na igreja, aconteceu várias coisas. E a gente dizia, tá vendo? O diabo não quer que a senhora venha. Isso há muitos anos atrás. Hoje não acontece mais isso. Hoje é o contrário. O diabo já não impede você de ir na igreja. O diabo quer que você vá. Para você fazer parte desse evangelho podre. Desse evangelho sem compromisso com o temor. Você vê que as igrejas, elas não falam do temor. Elas colocam medo em você. Principalmente se você não der o dízimo. Se você não der oferta, se você não frequentar essa igreja, eles te ameaçam. Eles colocam medo em você. Essa é a igreja podre que o diabo quer que você vá. Mas a Bíblia nos ensina que muitos vão se desviar da fé. Que tipo de fé? A fé bíblica. A fé aonde você tem temor a Deus. Aonde você faz as coisas por temor e por prazer a Deus. E não por ameaça, e não por obrigação. Isso está se acabando. Isso está se acabando. Você vê hoje que todo mundo é evangélico. Virou moda. Virou moda. O que mais tem hoje são igrejas. O que mais tem hoje são pastores na internet. E você vê o que eles falam, o que eles prometem, a forma que eles se vestem. Olha lá, lindo. Olá, Silvano. Você vê a forma que eles se vestem, a forma que eles conduzem as coisas de Deus. De uma forma qualquer. Não existe mais respeito, não existe temor. O que existe é obrigação, é uma ameaça, é uma imposição, é uma manipulação. É isso que existe hoje na maioria das igrejas. Então a Bíblia, ela nos ensina, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Quer dizer, vão se desviar, vão negar a fé bíblica. Você viu há pouco tempo aí, há 2 semanas atrás, pastores apoiando o ladrão. Você quer pior do que isso? Você quer pior do que isso? Um pastor apoiar o ladrão, dizer que o ladrão é de Deus e que Deus colocou o ladrão na presidência? Que foi da vontade de Deus? Você quer pior coisa do que isso? Quer dizer, é algo inconcebível, é algo inacreditável que um pastor apoie um ladrão quando a Bíblia condena o ladrão. Quando Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e o pastor apoia o ladrão, e o pastor diz que o ladrão é um homem de Deus, e o pastor diz que é da vontade de Deus. Então, quer dizer, existe uma contradição. Um dos mandamentos é não roubarás. Está lá, em Êxodo 20. Jesus disse, o ladrão veio para roubar. Deus matou Ananias e Safira, já no princípio da igreja. Mas o pastor, ele diz que o ladrão
é de Deus. Dá para você acreditar numa igreja dessa? Dá para você acreditar nesse tipo de evangelho? Então o que acontece? Muitos vão se esfriar. Muitos estão tendo nojo das igrejas. A igreja, ela não está servindo para salvar. Ela está servindo para afastar as pessoas. A igreja, ela não está sendo sal. A igreja, ela está dando nojo nas pessoas. As pessoas estão tomando raiva de pastores. As pessoas estão tomando nojo de pastores. Que o pastor mente com naturalidade, o pastor, um come a mulher do outro, enche a cara de cachaça, assim naturalmente. E a liderança não faz nada. Não faz nada. Você vai ver, escuta o que eu vou dizer para você. Caso o Lula venha assumir o poder, os mesmos que condenaram o Lula vão estar abraçados com ele, inclusive os deputados das igrejas. Escute o que eu estou dizendo para você. Caso o Lula venha tomar o poder, assumir o poder, você vai ver igrejas, pastores sentados na mesma mesa. Até pouco tempo, o Lula não prestava. Mas você vai ver, escuta o que eu estou dizendo para você. O pastor, o líder, os seus deputados vão apoiar o Lula. Essa é a igreja que dá nojo. Essa é a igreja podre que eu sempre falo. Mas o pior não é a igreja ser podre. O pior é você fazer parte dessa podridão. Porque você frequenta, você dá o seu dízimo, dá a sua oferta. Entende o que eu estou falando? O pior não é a igreja ser podre, é você fazer parte dela. É como você ir no açougue comprar carne e o açougueiro te dá uma carne podre. E você ir na volta e compra toda semana. Toda semana. Quer dizer, quem é pior? O açougueiro que vende a carne podre ou você que compra? Quem é pior? O pastor que te engana ou você que gosta de ser enganado? É só você fazer uma análise, uma comparação. Principalmente se você já tem 20, 25 ou 30 anos de convertido, ou até mais, você vai ver o quanto a igreja mudou. O quanto a igreja mudou, e mudou para pior. A liderança, os pastores, eles não estão nem aí para o pecado. Agora vai chegar essa praga do Natal. Os pastores não vão falar. Ao contrário, vão ter igrejas onde vai ter árvore de Natal, onde os pastores comemoram o Natal. Uma praga. Mas, para atrair as pessoas, para agradar a sociedade, os pastores comemoram o Natal. Dão presentes, fazem amigo oculto, é uma praga. Mas, quais são os pastores que falam do Natal? Não falam. Eles querem o seu dinheiro. Você só é bom enquanto você está frequentando, dando o seu dízimo e a sua oferta. O seu pastor, ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Por isso que ele só prega prosperidade. Ele não tem moral para pregar contra a idolatria, contra a mentira, porque ele é mentiroso ou o seu líder é mentiroso. E tem igrejas que estão divididas. Os pastores falam uma coisa, o líder fala outra. Torre de Babel, casa da mãe Joana, os pastores falam uma coisa, o líder fala outra coisa. Mas você gosta. Então, quando a Bíblia fala que muitos apostatarão da fé, é por causa disso. Porque quem deveria cuidar da fé bíblica, quem deveria sustentar a fé bíblica,
Não o faz. Ao contrário, estão pregando uma fé vagabunda, uma fé barata, uma fé que qualquer pessoa diz acreditar em Deus. Meu amigo e minha amiga, você não será salvo porque você frequenta uma igreja. Escute o que eu estou dizendo para você. Você não será salvo pelo seu título de pastor, apóstolo, bispo, sumo sacerdote. Você não será salvo porque você é o maior dizimista da igreja. Você será salvo pelo seu caráter. Se você preserva o temor a Deus. Se você não preserva o temor a Deus, você já está no inferno dentro da igreja, e até mesmo pregando. E até mesmo pregando. Você vai para o inferno como obreiro, como membro, como pastor, na igreja. Porque a sua fé é uma fé moderna. Você dança conforme a música. Você acha, eu fui na igreja, tá bom. Eu sou dizimista, tá bom. Não, você vai para o inferno. Veja. Bom dia, Assis. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. A Bíblia não falha, a Bíblia não erra. Jesus disse, naqueles dias muitos dirão, Senhor, expulsei os demônios, curei os enfermos. Jesus disse, afastai de mim, maldito, que eu não vos conheço, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Para quem Jesus está dizendo isso? Para esse tipo de igreja podre, esse tipo de igreja que apoia o ladrão, esse tipo de pastor que diz que o ladrão, o Lula, no caso, é um homem de Deus, foi da vontade de Deus ele colocar, ainda que ele fraudou as eleições, isso está comprovado, porque ele nem na rua não saía, mas você acredita que ele ganhou pelos votos. Mas o seu pastor diz que é da vontade de Deus. E digo para você, se o Lula assumir o poder, o seu pastor vai estar apoiando ele. O seu deputado vai estar apoiando ele. Porque todo mundo tem rabo preso. Escute o que eu estou dizendo para você. Eu conheço a história, só um pouquinho. O seu líder vai ter que apoiar o Lula. O seu pastor, que até há pouco tempo meteu o pau nele, orou pelo Bolsonaro, vai estar apoiando o Lula no Congresso. Sabe por quê? Porque a igreja está podre, a igreja tem rabo preso. Quando o Lula falar assim, olha, você não vai me apoiar não? Eu vou mandar a Receita Federal na sua igreja. Aí acabou. Porque a igreja tem um montão de sujeira. A igreja está suja, está podre. Então, se não apoiar o Lula simplesmente faz o seguinte, olha, eu vou mandar a Receita Federal lá na sua igreja, lá no escritório da sua igreja. Aí o que vai acontecer? O líder e a bancada evangélica vai ter que apoiar o Lula. É assim que funcionam as coisas. É assim que funciona. Tem rabo preso? Já era. Vai ter que apoiar ele. O Lula nem se preocupa. Ele simplesmente vai dizer, olha, vou mandar a Receita Federal na sua igreja. E aí acabou. Aí os bambambãs da fé, eles caem do cavalo. Tudo isso é fogo de palha. Olha, pouquinho só de experiência. A igreja, ela deveria trabalhar para as pessoas terem uma fé genuína, uma fé bíblica, como dos apóstolos, dos discípulos, dos profetas, não. A igreja, ela está trabalhando para fazer as pessoas terem nojo do evangelho. Escute o que eu estou dizendo para vocês. A igreja está trabalhando para que aumente o número de apóstatas. A igreja está trabalhando para que as pessoas não tenham vontade mais de ir na igreja. Muita gente me diz, bispo, eu não tenho mais vontade de ir na igreja. Porque o meu pastor é mentiroso.
O meu pastor, ele manda a gente fazer campanha, mas quando ele fica doente, ele vai no médico. O meu pastor manda a gente fazer sacrifício, mas ele segue com a boa vida dele. Então as pessoas, pouco a pouco, elas vão se dando conta. Elas vão se dando conta de que a igreja, ela está podre. Você vai lembrar de mim um dia. Você vai dizer, o bispo Sérgio cansou de falar que a igreja está podre. Talvez você pense, não, isso é uma blasfêmia, bispo. O senhor está blasfemando contra Deus. Não estou blasfemando, não. Eu não estou blasfemando. Porque o próprio Senhor Jesus, há muitos anos atrás, ele disse que tinha vontade de vomitar a igreja. Olha, naquela época, Jesus disse que tinha vontade de vomitar, que dava nojo. Imagine, mais de 2000 anos se passaram, como não está a igreja hoje? Ela está melhor? Não, a igreja está pior. Agora, você é da sua responsabilidade você procurar um lugar aonde você se alimente da fé genuína e verdadeira, dos princípios da fé. Porque se você está buscando bênçãos, você está sendo enganado. Você está buscando bênçãos, você está indo para o ralo. Porque não se pode escutar o evangelho verdadeiro quando a maior parte da reunião é só promessas. Você pode ver, a maior parte da reunião, o tempo gasto de reunião é para dizer que você vai ser rico, que você vai ser poderoso. Qual é o tempo que sobra para falar do pecado, da mentira, da idolatria, da santidade? Não sobra tempo. Não sobra tempo. Porque o maior tempo que o pastor gasta é para ficar prometendo coisas para você e pedindo o seu dinheiro. Então a igreja, que deveria atrair as pessoas para uma santidade, para um temor a Deus, não. Se o pastor, o líder é mentiroso, ele fala uma coisa hoje, de tarde ele fala outra, com a maior cara lavada. Se dentro de algumas igrejas o pastor fala uma coisa, o líder fala outra, é a casa da mãe Joana. Você espera o quê? Que Deus vai honrar? Que Deus vai ouvir a sua oração? Coitadinho de você. Tira o cavalinho da chuva, porque não vai acontecer nada na sua vida. Como não tem acontecido. Você está perdendo seu tempo. A Bíblia não erra. A Bíblia não erra. 1 Timóteo 4, versículo 1. Muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a demônios. Escuta o que eu estou dizendo para você. Tem muitos pastores que estão sendo usados pelo diabo para te enganar. Principalmente com esse evangelho moderno. Na minha cabeça não entra. Eu sou muito burro. Mas muito ao quadrado, porque na minha cabeça não entra um pastor apoiar um ladrão. Na minha cabeça não entra. A forma que os pastores e as esposas se vestem é um desfile de moda, 1 quilo de maquiagem na cara. E os pastores todos apertadinhos. Os shows que fazem de música parece show do Rock in Rio. São pastores, esposa de pastores. Todos apertadinhos, vivendo na moda. Veja, esse é o evangelho. Esse é o seu pastor. Veja como é que ele se veste. Veja como ele se apresenta. Veja. Toda almofadinha. Mas você gosta. Você acha que as pessoas estão se convertendo de verdade? Não. A igreja está podre. Existem muitas mentiras. E vou repetir, para terminar. Não se surpreenda quando os deputados das igrejas que você votou
estiverem sentados na mesa com o Lula e toda a cúpula de ladrões que o Lula botou no governo outra vez. Não se surpreenda. Sabe por quê? Porque se eles não fizerem isso, o Lula simplesmente manda a Receita Federal na igreja. E se a Receita Federal for na igreja, vai descobrir as falcatruas dos pastores. É assim que funcionam as coisas. Divulgue esse vídeo, caso você seja amante da verdade. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Você quiser o número do Pix, você tem que me chamar no Message e eu dou para você. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Bom dia.